uma fé inabalável. E eu quero aproveitar essa atmosfera, sente, e quero pregar. E você vai receber uma palavra para você se mover em fé. Amém? Você fez uma declaração que você está firmada na rocha. Você está firmado na rocha. Obrigado, louvor. Fica só aqui comigo o instrumental. Mas fica ligado aí. Até qual idade? De 2 a 8 anos lá atrás. De 2 a 8 anos lá atrás para ir para a salinha. Ok? Espaço infantil aqui. O pessoal que está aí atrás aí da igreja, conduza os irmãos que estão nos visitando para lugares. Ó, tem lugares aqui na frente. Isso. Amém, queridos? Se você estiver aqui ao banheiro, você até vai, mas não demora não. Eu quero aproveitar esse clima de Deus aqui. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, ou como você que está nessa live está, mas Deus tem uma palavra para mim e para você, de fé. Como ter uma fé inabalável, como ter realmente uma vida que viva pela fé. Eu quero ministrar sobre fé hoje. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Hebreus 11, versículo 1. Assim diz o Senhor: assim diz o Senhor através de sua santa palavra. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Repita comigo. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Amém. Espírito Santo, continua falando conosco, agora por meio da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Nos leva a viver, Senhor Deus, uma fé sobrenatural nesta noite, Senhor. Que esta palavra, Senhor Deus, gere um efeito extraordinário nas nossas vidas. Para que possamos, Pai, acessar o duplo favor do Senhor para nós este ano, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Eu quero meditar com vocês sobre o seguinte tema: já é. Diga assim comigo: já é. Já é? Já é. Essa expressão, que é uma gíria, ela é muito interessante, porque ela é uma concordância. Essa frase, essa pequena frase, é uma frase de concordância. E a Bíblia vai dizer que tudo que ligares na terra será ligado no céu. Não pegou a visão? Calma aí. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Já é! Oh, tem crente ligado aqui hoje. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. E a Bíblia diz que a oração da concordância, irmãos, é algo poderoso. Então, uma vez ouvindo essa frase pequena, essa gíria, me veio o texto de Hebreus 1, aliás, 11:1, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. No reino de Deus, irmãos,
Guarde isso no seu coração. No reino de Deus não há lugar para a incerteza, para o talvez, muito menos para a incredulidade. Por isso que o autor de Hebreus, capítulo 11 aí, no versículo 6, ele vai declarar que sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível, irmãos, um crente que não tenha fé agradar a Deus. E o texto não para por aí, ele diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Aí diz: importa, viu? Importa que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Aleluia! Você crê no Deus que você serve? Você crê que Ele é o Deus Todo-Poderoso? Então levanta essa cabeça. Não deixe as lutas, as adversidades te parar, querido, querida, porque você está fundamentado na rocha que é Jesus. Já é? Ah, já é. Senão não tem duplo favor de Deus, irmãos. Não queira viver no reino de Deus sem fé. Isso é tão poderoso que eu estou te dizendo. Você precisa aprender que Jesus, quando voltou na sua cidade, Nazaré, a Bíblia vai dizer que ele deixou de fazer muitos outros milagres, porque ali foi encontrado incredulidade. Você tem noção? Jesus, o Filho de Deus, não pôde operar tudo que ele queria operar em Nazaré, porque ele encontrou ali incredulidade. Tem muito crente que não está alcançando vitória, tem muito crente que não está conseguindo prosseguir, porque está lhe faltando fé. Fé é muito mais do que você dizer que tem. Fé não tem, vamos falar no português, definição, não tem definição melhor de fé na Bíblia do que Hebreus 11, 1. E olha que tem outras definições de fé, mas essa é tremenda demais. Porque ela diz que fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Ele está dizendo para você o seguinte: não pare, não caia, não se desvie, permaneça até que a glória venha, até que a bênção venha, até que a vitória venha, até que Ele dê ordem aos seus anjos em teu favor. Mas não pare, não olhe para trás, não se desvie nem para a esquerda nem para a direita, mas fite ou continua com os seus olhos fitos em Jesus, autor e consumador da minha e da nossa fé. Aleluia! Amém, queridos? Se alguém no reino de Deus insiste em caminhar desta maneira, nunca, eu disse, nunca vai contemplar o agir de Deus em sua vida e jamais vai experimentar o sobrenatural. Jamais em 2025 vai viver debaixo do duplo favor de Deus, porque tem que crer. E aí, amados, Tiago vai dizer o seguinte no capítulo 1, versículos 6 e 7. Aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Aí olha o que ele continua dizendo, Tiago. Repita comigo, diga assim: não pense tal homem, tal mulher, que receberá do Senhor alguma coisa. Meu Deus do céu. Se você continuar duvidando do que Deus é capaz de fazer,
você vai continuar na luta, vai continuar passando por esse estreito, até que você entenda que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. E aí essa parte aqui que a maioria não declara, e eu gosto de declarar porque tem a ver com a fé que há em nós. Aí ele diz assim, ó, segundo o poder que opera em nós. Vou repetir o texto para você entenderem melhor. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Isso tem tudo a ver com o que eu quero te ensinar aqui nessa palavra. Então, diante desta compreensão, Deus jamais manifestará o sobrenatural em nossas vidas se não for por meio da fé que Ele já colocou em nós. Ou você aprende isso, ou você não vai desfrutar das coisas extraordinárias que Deus tem para você. Diga assim, sem fé, sem sobrenatural. Sem fé, sem duplo favor. Deus, queridos, Deus nos chamou para vivermos em seu reino uma vida sobrenatural e não natural. Nós não podemos viver de outra maneira. Por isso que Paulo vai dizer em outro texto que nós devemos andar por fé e não por vista. A questão é que diante das lutas, das adversidades, nós queremos lidar na ótica terrena. Nós queremos olhar com os olhos naturais. Os olhos naturais normalmente vai ver derrota, vai ver não tem jeito, vai dizer não é possível. Porque aos olhos humanos, muitas vezes nós vamos olhar e vamos ver um gigante. Nós vamos ver uma cova, nós vamos ver uma fornalha, nós vamos ver montanhas de problemas. Mas quando olhamos pela fé, nós conseguimos enxergar além. E eu me lembro aqui do Salmo 121, que a gente lê ele muito assim, direto o texto, e a gente não percebe o que está acontecendo ali. A gente lê geralmente assim, ó: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não é assim que a gente lê? Mas aí a gente, quando lê da forma certa, a gente analisa o texto e diz assim, olha: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ponto. Há um momento ali que o salmista está desesperado, que o salmista não está enxergando nada, e ele está perdido. Sabe, deixa eu falar uma coisa para você. Todo crente, por mais fervoroso que ele seja, ele tem momentos de lapso. Aquele momento que ele acha que ele está sozinho, que Deus abandonou ele. Não há nenhum problema nisso, irmãos, porque nós somos seres humanos, temos emoções, temos sentimentos. E eu sei que tem hora que a gente leva umas rebordosas que a gente não quer acreditar, né? Traições, frustrações, coisas que a gente não consegue solucionar. E de repente aquela coisa que vem, uma notícia ruim que você não esperava, seja na área da saúde, seja nos negócios, enfim, e que te tira assim do chão. E o salmista, ele viveu isso, e ele vai dizer: eleva os meus olhos para os montes. Ele sabia que o monte, ele era um símbolo da presença de Deus. Aí diz assim, olha, eu olho ou elevo os meus olhos para os montes. E aí ele pergunta: de onde me virá o socorro? Ele fica sem saber de onde é o socorro dele. E quantas vezes nós nos comportamos assim? Mas eu te lembro que eu acabei de dizer, não há nenhum problema em você ter momentos assim, porque você é ser humano. Mas quando você está firmado na rocha, o momento de lapso passa. O momento que você olha e não vê solução passa. E de repente você faz como salmista. É como se ele dissesse: ah, lembrei. O meu socorro vem do Senhor,
que fez os céus e a terra. Aleluia, aleluia, querida, não há nenhum problema você ter um lapso, mas lembre-se logo depois que o Deus que você serve é o Criador dos céus e da terra, e que Ele é poderoso para vir em teu favor e te dar vitória. Aleluia. O teu socorro, o meu socorro, vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aleluia. Oh, glória a Deus. Então Deus nos vocacionou para viver no sobrenatural. Não queira viver uma vida cristã que não seja no sobrenatural. E muitas vezes, para você viver o sobrenatural, sabendo que você é um homem, uma mulher natural, porém espiritual, porque agora o Espírito de Deus habita em você, você vai ter que fazer um exercício de romper em fé. Você vai precisar de colocar essa fé em prática. Então, para que a gente possa viver essa fé sobrenatural, para que essa fé se torne real, nós precisamos desenvolver este princípio, que é a fé. Um cristão sem fé, ele não está completo. Nunca se esqueça disso. Nunca se esqueça disso. E a Bíblia diz, queridos, em Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Eu tenho certeza que depois desta palavra, você não vai se comportar como você estava se comportando até chegar nesta palavra aqui, diante das lutas e das adversidades. E esta palavra de entendimento vai te capacitar a você praticar a fé. A fé tem que ser praticada, ela tem que sair do campo das ideias, do mundo das ideias, ela tem que ser colocada em prática. E aí, queridos, ao adquirirmos então fé em ouvir a palavra, muitas vezes Deus vai permitir circunstâncias adversas. Ele vai permitir que aquela situação que humanamente falando não tem jeito, aconteça para provar a sua fé, para levar você a viver pela fé, para você experimentar que esse Deus não é historinha da carochinha, que esse Deus tem boca e fala, que esse Deus tem olhos e vê. E a Bíblia diz: os meus olhos passam por toda a terra, procurando os justos. Deus está te vendo. Deus está te vendo. E Ele também é um Deus que tem ouvidos e ouve. E Ele age em meu e em seu favor. Por isso que o profeta Isaías disse: desde a antiguidade ainda não se viu e nem se ouviu e nem se imaginou um Deus que trabalha aqui para vocês agora, ó, para aqueles que nele esperam. De novo, vai. Oh, já é. Ei, já é, hein? A sua vitória está chegando. Deus está dando ordem aos seus anjos em teu favor. O teu inimigo vai ter que ver a tua vitória e a derrota dele. Oh, glória a dele. Aleluia, glória a Deus. Estou tão emocionado que não está nem saindo direito a palavra. Então, meu amado, eu não vou nem pedir para você levantar a mão, senão eu posso tomar um susto aqui. Você está passando por luta? Não levanta a mão. Você está passando por alguma guerra? Não levanta a mão. Então, só te dou uma boa notícia. Isso não é ruim para você. Isso não é para sua derrota. Isso não é para sua morte. Isso é para levar você para um outro nível de operar no reino de Deus. Deus está forjando a sua fé. Deus está lapidando você para você ser um homem e uma mulher que se move no sobrenatural. Deus está fazendo de você alguém
que realmente creia na palavra dele. E quando alguém dissesse para você, esse Deus que você está falando, eu não acredito que esse Deus é poderoso assim como vocês dizem. Aí você fala, eu vou te dizer e te provar que ele é o Todo-Poderoso. Aí de repente vai contar aquela história que ninguém acredita, com aquela situação que todo mundo fala, realmente isso aí não tem solução. E você fala, pois é, Deus me deu a solução. E aí você vai edificar vidas. Deus vai falar através de você com pessoas. Então, agora não é hora de parar, é hora de prosseguir, é hora de romper em fé, é hora de você ir além. É hora de você ir além. E aí, queridos, eu lembro aqui de Abraão. Vocês conhecem a história de Abraão? Vocês sabem que Abraão e Sara desejavam um filho. O homem chegou com 100 anos e Sara com 99 e nada. E aí chega o dia da promessa, Deus dá um filho que é Isaac, né, que é o filho da promessa. Agora de repente esse Deus extraordinário, que cumpre a promessa, que diz e fala, que promete e cumpre, agora chega para Abraão e diz assim, Abraão, pega o teu filho, e olha como Deus fala, pega o teu filho, o teu único filho, a quem tu amas, e vá até o monte Moriá e sacrifica a mim, Abraão. Já pensou que se acontecesse com você, será que você faria o que Abraão fez? Ou será que você falava assim para Deus? Poxa, Senhor, não entendi nada. Colocou doce na minha boca e está tirando? Depois de 100 anos o Senhor me deu o filho e agora o Senhor pede ele para você? Será que a gente não faria isso? Mas Abraão vai lá e obedece o Senhor e vai levar o menino para ser sacrificado. E o menino leva o cutelo, leva as brasas, leva tudo que envolvia o sacrifício. Vai ele com a comitiva, chega num certo momento, ele para, deixa a comitiva, aí ele fala assim, aí ali ele já começa a manifestar a fé dele. Ele fala assim para os servos dele, fiquem aqui, que eu e o menino vamos lá sacrificar e voltaremos. Já é, Senhor. É nós. E ele vai, e ele prepara todas as coisas. E o autor de Hebreus vai dizer que para Abraão, ainda que Deus permitisse que ele fosse imolado, ou seja, fosse sacrificado, o autor de Hebreus vai dizer, ele cria que o Senhor iria ressuscitá-lo. Mas uma coisa ele tinha certeza, ele voltaria com o menino. Ei, eu quero te dar uma certeza aqui nessa noite. Você pode estar chorando todas as manhãs, mas você vai voltar com os molhos, se alegrando, glorificando, engrandecendo e dizendo que a sua boca se encheu de riso e a sua vida de alegria, porque grandes coisas o Senhor estará fazendo em teu favor. E olha que ainda chega um momento para sacrificar, ainda mais aí no coração de Abraão. O filho diz, pai, aqui está o cutelo, aqui está a brasa, e o cordeiro? E o cordeiro, Senhor? E Abraão, ligado no Espírito, Abraão que crê no sobrenatural, diz para o seu filho, Jeová Jireh,
Aí nasce a expressão Jeová Jireh. O Senhor providenciará para si o cordeiro. Quando te perguntarem, a partir dessa mensagem, cadê a sua bênção? Cadê a sua vitória? Cadê o seu Deus? Aí você fala, Jeová Jireh. Só diz isso. Você não precisa provar nada para ninguém. Só diga que Jeová Jireh. Só isso. Não entendi. No tempo certo você vai entender. Quando a vitória chegar, você vai dizer, eu vou te explicar agora o que é Jeová Jireh. Lembra aquele dia? Eu disse para você, se o meu Senhor vai prover a minha bênção, a minha vitória, para a glória dele. Era isso que queria dizer, aqui está a bênção, aqui está a minha vitória. Amém? Você toma posse dessa palavra? Você toma posse dessa palavra? Aleluia. Agora, como eu posso colocar em prática, então, esta fé? Para que ela se torne uma fé sobrenatural. Eu vou compartilhar com vocês, então, alguns princípios de fé que nos levam a viver, a experimentar o sobrenatural. Diga assim comigo, a fé que crê no poder criador da palavra. Isso aqui é tremendo. Esse princípio, se você entender, você vai sair desse culto e você vai colocar em prática, e você vai ver Deus virando uma chave, e você vendo o poder de Deus se manifestando na sua vida. Aí no capítulo 11 de Hebreus, que é um texto, um livro que vai tratar sobre a fé, não só dar a definição, mas ele vai dar exemplos de homens, de mulheres que praticaram a fé, porque a fé, para manifestar o sobrenatural, tem que ser praticada. Por isso que eu vivo ensinando nesta casa que o Evangelho de Jesus Cristo é para ser vivido, que o Evangelho de Jesus Cristo não é a historinha da carochinha, que o Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus para todo aquele que crê. Então tem que colocar em prática. E aí Hebreus 11, 3, nos ensinando como desenvolver a nossa fé, Eric, vai dizer assim no capítulo 11, versículo 3, parte A: pela fé compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus. No princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Então não havia nada, porque estava tudo caótico, até que a palavra foi liberada, e veio o haja de Deus. Então veja bem, Deus está no seu trono, e quando Ele olha para a situação caótica da terra, depois do seu Espírito está pairando, gerando algo novo, tudo só acontece quando o Senhor libera o haja, a palavra. Enquanto eu estou pregando esta palavra para você, o Espírito de Deus, o mesmo Espírito de Deus que pairava, que chocava a terra, porque essa expressão no hebraico, para pairar, a ideia de pairar ali no hebraico, é a mesma ideia de uma galinha chocando os ovos. Então, enquanto eu estou pregando esta palavra para você, o Espírito de Deus está gerando a sua bênção, a sua vitória. O Espírito de Deus está gerando algo novo. Mas preste bem atenção, Alex, só vai dar a luz quando você erguer a sua voz profética e profetizar. Enquanto Deus não disse haja luz, não houve luz. Enquanto você não entender que colocar a fé em prática é se colocar diante das adversidades e impor as suas mãos, porque a Bíblia diz, quero pois sim, que os homens levantem mãos santas para que possam abençoar, e você não abrir a sua boca e começar a profetizar, nada vai acontecer. Então para de reclamar, para de ficar com a cabeça baixa, para de dizer que está fraco, para de dizer que você só está na luta
e ergue a sua boca, a sua voz, estende as suas mãos e profetiza. E eu estou cansado de dar o exemplo aqui de Ezequiel. Se tem um exemplo aqui que eu mais dou para falar de fé, é o de Ezequiel. Deus está lá, levando o profeta num arrebatamento de espírito. Leva ele para um vale de ossos secos. Deus pergunta, porque Deus estava querendo exercer, ou que o profeta Ezequiel exercitasse a sua fé. Ele disse: você crê que esses ossos sequíssimos, ou seja, de muitos anos, de muito tempo, que não havia vida, você crê que eles podem voltar a reviver? E o profeta diz: então, Senhor, tu sabes. E eu gosto de fazer essa cena, ou de trazer à sua memória, na verdade, você pensar comigo esta cena. Deus não poderia, Elaine, Deus não poderia, Pedro, fala assim: então, fica observando o que eu vou fazer, Ezequiel. Ele não podia fazer isso? Ele não podia ensinar fazendo? Não, mas ele falou o seguinte: então, filho do homem, profetiza. Profetiza. Irmãos, Deus tem alegria de usar a nossa boca para profetizar o sobrenatural. Deus tem prazer de, diante das adversidades, daquelas coisas que, humanamente falando, a gente não vê solução. Ele tem prazer quando encontra alguém que crê no poder dele e ergue as mãos como Ezequiel. E aí diz Ezequiel no texto: então eu profetizei como me dera a ordem. Até Ezequiel profetizar, era um vale de ossos sequíssimos. Nada estava acontecendo a não ser o diálogo dele com Deus. Mas diz a Bíblia que quando ele começou a profetizar, houve um grande rebuliço. Enquanto você não profetizar, não vai acontecer nada. Mas eu te garanto, pela palavra do Senhor, e a palavra que Ele está te mandando liberar hoje, que se você erguer a tua voz, estender as suas mãos e profetizar com ousadia, crendo no poder dEle, eu tenho certeza que Deus vai começar a fazer um rebuliço tremendo na sua vida. E alguns barulhos vão começar a acontecer, alguma coisa vai começar a acontecer, porque tudo começa quando você profetiza. E aí agora já não são ossos mais secos, mas são corpos, porém sem vida. Deus já tinha refeito tudo, já tinha religado os ligamentos, já tinha encaixado os ossos, já tinha colocado pele, carne, já tinha restaurado os tecidos. Agora são corpos, são cadáveres. E aí é como se Ezequiel dissesse: ok, Senhor, eu fiz o que o Senhor me mandou, mas e aí? Agora são corpos, ainda não tem vida. Aí ele diz: profetiza ao Filho do Homem, ao Espírito. Quando você profetizar, que você começar a ver rebuliço, muitas vezes vai precisar que você continue profetizando para a vida voltar, para a bênção se manifestar. Aí você profetiza a primeira vez, viu alguma coisa acontecendo, mas ainda não é a solução, você quer parar. Ei, profetiza. Quantas vezes? Até se levantar um exército muito numeroso. Profetiza até a tua bênção chegar, até a sua vitória chegar, porque tem tempo, tem um momento de Deus, e enquanto esse kairós de Deus não chega, profetiza. O que você não pode é dizer que tem fé, mas não profetiza. Então, a fé que crê no poder criador da palavra. E aí eu me lembro do início dessa igreja. No início da igreja, lá na minha garagem, primeiro culto, com cadeiras emprestadas, som emprestado. E a primeira mensagem falando sobre o
o impossível de Deus. A mensagem, já preguei aqui uma vez, recentemente, acho que foi ano passado que eu preguei. O tema era: é impossível, mas Deus pode. É impossível, mas Deus pode fazer acontecer. E depois que eu preguei a primeira mensagem desta igreja, eu falei assim com quem estava no culto: nós vamos profetizar. Porque na segunda-feira que vem, porque assim que a igreja começou, a gente tinha proposto fazer cultos só às segundas-feiras no início, como um ponto de pregação. E eu disse assim: vamos profetizar. Para segunda-feira que vem, nós temos 50 cadeiras aqui compradas. Os membros do Ministério Batista Betel: William Leonardo, Graça Oliveira, Larissa Oliveira e Isabel Oliveira. Aleluia, glória a Deus. E terminou o culto, ainda veio uma família, onde o sacerdote era um africano, que eu já também contei aqui a história, que foi o rapaz que ia se suicidar, passou em frente à garagem da minha casa, na hora que a gente estava abrindo para começar o culto, e esse homem foi guiado pelo Espírito Santo, mesmo com um demônio tentando tirar a vida dele, ele foi parar lá no culto da minha casa. E essa frase que eu falei, é impossível, mas Deus pode, estava assim na parede, que a gente tinha mandado fazer. E não era nem bonitinha assim não, de lona, era feita à mão, né? Tipo faixa, isso aí. E ele entra, aceitou a Jesus, e eu profetizei como me dera a ordem: já é. E quando eu comecei a profetizar, eu escutei Deus falando lá: já é, meu servo. Brincadeira, isso aí é por minha conta. O que aconteceu na outra segunda-feira? Que na outra segunda-feira, irmão? Na terça, no outro dia, Jeová mandou uma oferta para comprar 30. Mas eu profetizei quantos? 50. Aí eu falei assim: não, nós vamos comprar 50. 30, e aí as 20 eu vou pagar no cartão. Aí depois que eu comprei as 50, que 20 estava garantido e 20 era no cartão, Jeová usou alguém para dizer: essas 20 é minha. E a fé que estava recheado de obras, Deus fez nascer o sobrenatural, ou aconteceu o sobrenatural. E aí, já na terça-feira, no outro dia, estávamos comprando as 50 cadeiras, e na sexta-feira estava chegando, e ainda Deus tinha no sábado, que não dá para contar aqui agora. Aí quem conhece a história da igreja sabe do que eu vou dizer. E no sábado, Deus abre a porta da escola aqui, para a gente começar a igreja. Na semana seguinte, sem o que eu soubesse de nada, e ainda tinha mais 250 cadeiras. E olha o cuidado de Deus. Eu profetizei 50 cadeiras, porque, apóstolo, por que o senhor teve uma fé tão tímida? Você que pensa. Eu acho que na minha garagem não cabe 50 cadeiras. E eu olhei para a minha garagem, e eu olhei assim, 50 cadeiras. A minha fé foi maior do que a minha garagem. E ainda Jesus me deu aqui a quadra da escola com mais 250 cadeiras, para o diabo ficar besta mesmo e ver que ele é um rabudo mesmo, que nada para ele. E que Jesus é poderoso, amém? Você crê que você vai profetizar e o mundo espiritual vai se mover em teu lugar e Deus vai fazer você viver o sobrenatural? Eu não apenas estou estimulando a sua fé, eu estou te ensinando o princípio da palavra de Deus. Não tem como dar errado. Profetizou, o tempo de Deus chegou, vai cumprir-se, porque Ele é fiel, Ele é tremendo, Ele é tremendo. Então, querido, querida, em nome de Jesus, creia no poder criador da palavra. Palavras são sementes. Profetiza, profetiza. A igreja, ela vive em função da fé, da manifestação da fé. Se a gente não crer, a gente não vai viver o sobrenatural. Então profetiza. Em segundo lugar, o segundo princípio
É a fé que Deus trará à existência o que não existe. A fé que Deus quer que você tenha é uma fé que você crê que Ele trará à existência o que não existe. Então, quando você abrir a boca para profetizar, não importa se não existe a possibilidade humana de acontecer, isso não é problema teu, isso não é problema meu, o nosso problema é profetizar, o de fazer existir o que não existe é de Deus. Já é, irmão, fica ligado, irmão. E aí, olha o que diz Hebreus, capítulo 11, versículo 3, parte B. Pode manter o capítulo 11 aí abrido. Todo mundo prestou atenção agora. Aberto. Porque tudo que eu estou pregando para você está no capítulo 11. Que isso aqui que é legal. A gente fica só no versículo 1, que é a definição. Mas os versículos que seguem, ele nos ensina a prática da fé. Olha o que diz o texto sobre este ponto que eu estou te ensinando, de você crer que Deus trará à existência o que não existe como se já existisse. Lê ali, de maneira, vamos lá, 1, 2, 3, lê. Agora coloca aí para mim, na King James, a versão. Olha que coisa tremenda esse texto vai dizer. Aí agora você vai ler ele todo para lhe dar um sentido melhor, ok? A gente, na primeira parte, está falando sobre profetizar, sobre a palavra, está ligado ao haja de Deus, ou seja, se eu não profetizar, nada acontece. Aí vem a segunda parte, que é crer que Ele trará à existência o que não existe, como se já existisse. Então vamos lá. Igreja, leia. Eita Deus, extraordinário, hein? Como que pode uma coisa ser criada daquilo que não existe? Só Deus. Você crê nesse Deus? É esse Deus que você está adorando aqui nesses cultos? É esse Deus que você crê que traz a existência o que não existe, como se já existisse? Coloca aí Romanos capítulo 4, versículo 17. Põe na versão ARA agora, por gentileza, e você vai ler também, que vai exatamente declarar essa frase do tema, e que eu completei agora lendo. Vamos lá, 1, 2, 3, igreja. Eita, glória a Deus. Às vezes desanimamos, porque quando a gente profetiza, a gente está olhando na ótica humana, e a gente não está vendo nada, então a gente começa a desanimar. Mas a tua atenção não tem que estar naquilo que está acontecendo, mas naquilo que Deus vai fazer acontecer. Irmão, se não for assim, não é fé. A fé é você crer que realmente eu preciso sair desse recinto, não tem porta, não tem parede, aliás, não tem porta, não tem janela, não tem saída, e eu orar e falar: Senhor, eu não sei o que o Senhor vai fazer, se o Senhor vai derrubar essa parede, se vai surgir uma porta, se vai surgir uma janela, mas eu preciso sair daqui, Senhor. Senhor, abra uma brecha, faça alguma coisa, e você crê que ainda que os teus olhos estão vendo só paredes, mas que em algum momento uma porta vai se abrir, e você vai passar por ela. Que você está pedindo o Senhor para abrir uma porta, já foi em várias e fechada, e você está orando, e de repente não tem realmente nenhuma porta para se abrir naquela função que você precisa, naquela empresa, naquele negócio. De repente Deus abençoa alguém, esse alguém abre uma empresa nova só para te abençoar. Você crê nisso? É, irmãos, já é. Perdeu já, irmãos, a palavra?
essa frase já é uma frase de concordância para que Deus possa fazer a fé se manifestar. Já é. E aí, queridos, esse Deus que nós servimos, ele é tão extraordinário. Quando você pensa em dinheiro, e aonde é fabricado hoje, no nosso contexto, você pensa em o quê? Casa da moeda. Não é lá que faz lá as cédulas, né, as moedas, né? Naquele tempo lá tinha os seus meios, lá tinha lá as dracmas, tinha o stater, que era o valor de, se não me falo a memória, de 2 dracmas, tinha lá os dinheiros da época. Então lá naquela época, Alexandre, tinha lá a Casa da Moeda. Então o lugar de fazer dinheiro era lá. Mas Deus resolveu fazer da boca do peixe. Você já viu peixe dar dinheiro, irmão? Hã? Não, Deus é brabo mesmo, não é, irmão? Chega lá os cobradores de impostos para Pedro. Pedro, o teu senhor não paga imposto, não? Aí Pedro, não paga? Claro que ele paga. Eu fico imaginando, irmãos, Pedro também era um homem de fé. Porque, de alguma maneira, né, porque Pedro era íntimo de Jesus, ele deveria saber que Jesus não tinha dinheiro. Mas ele responde para os cobradores das 2 dracmas, não, ele paga. Aí ele vai até Jesus, só que Jesus, por ser onisciente, ele já sabe de tudo. Aí vem Pedro, fala, olha, os cobradores de impostos estão aí para pegar os impostos da gente. Aí Jesus primeiro pergunta para ele, Pedro, colocou o texto aí? Menino bom, viu? Nem deu o texto, ele já colocou lá, ó, Mateus 17:7. E aí está lá o texto lá. Aí fala assim, faz o seguinte, antes de chegar nesse texto. Quem paga imposto? Os filhos da terra ou os estrangeiros? E aí Pedro fala, os estrangeiros. É como se ele dissesse assim, pois é, eu sou filho do dono dessa terra. Eu não precisaria pagar o imposto. E nem você, Pedro, porque você é meu irmão. Mas para que a gente não escandalize eles, dizendo que nós somos filhos do dono, fale o seguinte, vá lá, pesca um peixe, abre a boca dele, aí está lá o texto, vai ter 2 estáter, toma-o e entrega-lhe por mim e por ti. Quando eu olho para esse texto, eu vejo esta ação aqui acontecendo. Deus trazendo à existência o que não existe como se já existisse. Aleluia. E aí olha aqui para mim, se Deus é poderoso para fazer um peixe, fazer dinheiro, tendo uma Casa da Moeda na época, o que ele não é capaz de fazer se ele vê em você uma fé que crê que ele traz à existência o que não existe como se já existisse? Hã? Vamos chegar aí. Vamos chegar aí. Meu Deus do céu. Quem aqui já ouviu a história aqui da compra do terreno da igreja? Desse terreno aqui. Eu vou tentar falar rápido. Quando a gente começou a orar para Deus nos dar um terreno, nós tínhamos 25 a 30 membros. E começamos a oração, nos dá um imóvel, nos dá um terreno. Nós não queremos ficar de aluguel, Senhor, pagando aluguel. E começamos a orar e de repente surgiu a compra a venda deste imóvel aqui. Não vou entrar em detalhe para ganhar tempo. Mas a verdade é que eu cheguei aqui para negociar exatamente aqui onde eu estou. Não, aqui não. Aqui tinha um balcão. Aqui assim, ó, mais ou menos. Estava eu e o ex-dono do imóvel aqui. E eu vim negociar o terreno da igreja. Quanto que a igreja tinha no banco, irmãos? Fala comigo. Nada. Mas eu vim negociar. Porque eu cria no Deus que traz à existência o que não existe como se já existisse. Eu tinha um Verônica, que o pessoal chamava de bombeiro, porque ele era vermelho.
Mas era bombeiro mesmo, que ele socorria geral na igreja. E eu vim aqui negociar com aquele homem. E ele falou o preço de à vista. E eu falei assim, não, tá bom, esse preço aí que você deu, X, vou aqui falar um valor aqui, tá bom, irmão? Só pra gente, 60 mil à vista. Ah, ok, 60 mil à vista, tudo bem, ótimo. E em quantas vezes o senhor parcela isso para a igreja? Né? Deixa eu subir aqui para ficar melhor. E quantas vezes o senhor parcela para a gente comprar esse terreno? Aqui é para a igreja. Ele olhou assim para mim, não, meu filho, esse valor aí, se eu botar uma placa aqui, amanhã eu vendo. Eu falei assim, eu sei, mas isso é para a igreja. E quantas vezes o senhor faz isso aí para a igreja, rapaz? Vamos lá. Aí ele, não tem condições. Eu falei, vamos fazer o seguinte, a gente pode pagar uma prestação de 3 mil reais. Aí foi verdade mesmo, esse valor. 3 mil reais. Irmãos, como eu poderia negociar uma prestação de 3 mil reais se não entrava nem 2 mil? Hã? Doido, né? Humanamente, um maluco falando. Mas eu estava ali, colocando em prática esta fé que eu estou te ensinando. A fé que crê que Deus traz à existência o que não existe como se já existisse. E aí, ele, não tem como, não tem como. E ele falou assim, vamos fazer o seguinte. Você dá uma entrada, aí a entrada também foi verdade. Você dá uma entrada de 30 mil. E depois a gente vê essas parcelas de 3 mil aí. Cadê? Vem cá, Orlando. Pode ser o Michel, Orlando, tudo faz. É ele aqui para mim falando, né? E ele era esse escurinho também. Não, ele era mais alto. A mão era maior para me dar no focinho. Vocês vão entender porque eu falei isso. Forte. A mãozada ia para lá do outro lado de novo. E aí eu, tá bom. E aí quando que é para dar esses 30 mil? Aí ele foi e falou uma data lá que era 25 dias depois. Falei, tá bom. Fechado. Amém? Fechado. Só que assim, eu tenho que falar um negócio para o senhor. Fala. Então, eu não tenho R$1. Aí eu pensei, vai me pranchar. Pensei mesmo, ele vai me esculachar, vai falar que eu sou maluco, que eu sou doido, que eu sou moleque. Aí antes de que ele falasse, eu não sou bobo, né, irmão? Eu estava ali debaixo de revelação, debaixo dessa palavra que eu estou te ensinando. Aí antes que ele falasse, eu falei assim, mas tem outro negócio para te dizer. O Deus que eu sirvo é o Deus Todo-Poderoso. Eu não sei o que ele vai fazer, mas quando eu contar para a igreja que já tem o terreno para comprar e que tem que dar 30 mil de entrada até dia tal, eu não sei como, mas Deus vai fazer acontecer. Ah, para não dizer que não tem nada, tem um Verona aí que eu acho que custa 5 mil reais. Mas ó, dia tal, 30 mil, né? 30 mil. Aí ele olhou assim na minha cara e me falou assim, com a mão assim ainda, segura. Eu não sei dizer porquê, mas eu estou acreditando em tudo que o senhor está falando. Aí eu comigo dentro. Obrigado. Agora escuta só. Eu estou pregando essa palavra aqui para você. E é capaz de ter gente achando que é a historinha da carochinha. Achando que o que eu estou pregando, que eu estou intertendo o seu tempo aqui, engano seu. Funcionou comigo e vai funcionar com você. Sabe por quê? Sabe por que vai funcionar com você também? Porque não é o meu princípio, é o princípio da palavra de Deus. Agora isso é para quem crê. Irmãos, crente tem que ser doido, tem que ser maluco. Porque crente vê o que o homem não vê, o que o homem comum não vê. Aí eu estou pregando para você, escute isso. Eu estou te ensinando a viver pela fé, a romper em fé, e você está achando que é conversa fiada. Aí o ímpio, escute essa, espírita do candomblé, olha dentro de mim e diz, eu não sei porquê, mas eu acredito em tudo que você está falando. E talvez tem crente dizendo, conversa fiada. Jeová te achou.
Não sei aqui, ou se é lá, ou se é nos dois. Você que está na live aí. Aí escuta agora. Você vê Deus tomando a boca do ímpio e daquele que serve ao outro lado. Aquele homem saiu dizendo assim para mim: pastor, assim mesmo, pastor, esse terreno já é da igreja. É mesmo, é verdade. Aí ele disse assim, outra lição para um monte de crente sem vergonha, pilantra 71. Pilantra 71 sem vergonha. Porque se você não tem palavra, tudo isso que eu falei, se tu não gostou, o problema é teu. Porque se você não tem palavra, você é pilantra, safado, sem vergonha, 71. E tá cheio de crente sem vergonha dentro da igreja. E não deixa eu te achar não, que eu não vou falar assim no alto, eu vou falar para você. Você tem coragem, pastor? Tem. E se eu te bater? Eu vou ficar apanhado, só isso. Mas eu vou te falar a verdade. Fica tranquilo que eu não sou marrento não. É igual o Gilberto, o irmão que me deu o carro. Ele veio fazer gracinha, Jeová me usou para falar com ele. Botou ele no lugar dele, no outro dia ele quebrantado, já convertido, que o Jeová joguei no chão, de rolar no chão. Aí ele olhou assim para mim, sentando num restaurante comigo, olhou assim para mim. Tem homem de Deus mesmo. Falei, por quê? Ninguém fala comigo igual o senhor falou, não. Em outro tempo eu pegava a pistola que estava na minha cintura e dava na cara dele. Eu estava com a pistola ali, se você soubesse que ninguém fala comigo assim, o senhor não falaria. Eu falei assim, o senhor está enganado. O senhor está pensando que eu estou aqui brincando, rapaz? Eu estou aqui para fazer a obra de Deus. Estou aqui para fazer conversa fiada não, rapaz. Você está pensando que você está me contando essa historinha e está me intimidando? Eu por dentro. Mas irmãos, quando um homem está cheio do Espírito Santo, quando Deus manda largar o aço, você não quer nem saber se ele vai apanhar, ô Renan. O quê? Irmãos, olha, nem eu acredito depois que eu falei. Eu no Espírito, Deus mandando falar. Meu Deus do céu, essa autoridade aí, depois nem eu acredito. Eu falei, meu Deus do céu. Eu podia ter levado a mão. Eu estou falando, irmãos, eu estou falando para você. Eu não estou falando para você rir só não. Eu sei que é engraçado, mas é engraçado porque não foi você que estava aqui com o dono o ex-dono do imóvel. Porque eu falo para você diante do meu Senhor. Jurandir, eu pensei que aquele homem ia me escorraçar daqui quando eu falei para ele que eu não tinha dinheiro. E o que eu estou te contando, tem ovelha aqui da época. Aqui está aqui o Leonardo, está aí a Leia, Flávia. Quem mais estava na época aí? Está ali, ó, Milena. Milena só aumentou a idade, que continua do mesmo tamanho. Irmãos, o negócio é violento. Eu quero que você saia daqui entendendo. Olha aqui para mim, deixa de ficar rindo dos outros. Só nós nos entendemos, eles não estão entendendo nada. Fala para a gente, é sarado, não tem bullying aqui não, fala para ele. E ó, para você. Voltando para cá. Eu estou te ensinando aqui, irmãos, como você viver pela fé no reino de Deus. Isso aqui se aplica na sua vida pessoal. O que você quer conquistar? É que tem coisas que eu não posso falar. Não é que eu não quero, eu não posso. É uma outra conquista que quando ela acontecer eu vou contar para você. E vai ser para glorificar de pé, igreja. Porque eu creio que Deus traz à existência o que não existe, como se já existisse. Aquele homem começou a falar esse terreno já da igreja, aí disse assim, porque eu disse por causa do que eu falei que era 7-1 sem vergonha, um monte de crente que está dando na igreja, que não tem palavra. Ele disse assim para mim, esse terreno é da igreja, e escute bem, pastor. Escute bem, inclusive o genro do Leonardo foi uma das testemunhas. Tinha ele e um outro irmão aqui da igreja na época. O genro não, olha, eu estou profetizando o teu genro, olha aí. O sogro do Leonardo estava de testemunha. Tinha 2 testemunhas da igreja acompanhando essa cena que eu estou falando para você. Aí disse assim, esse terreno já é da igreja, e até o dia que eu estou combinando com o Senhor, o ímpio
do candomblé falando comigo. Até o dia que eu estou falando com o senhor, o terreno eu garanto ser da igreja. Ele disse, pode chegar alguém aqui com o dobro do valor que eu estou vendendo para a igreja, que eu não vou vender, porque eu sou um homem de palavra. Você tem noção do que é isso, irmãos? Um ímpio falar isso. Você sabe por que você viu falando com ira aqui de um crente sem vergonha, pilantra, e falei desse jeito? Porque, fala a verdade, irmãos, dá raiva ou não dá um crente que tinha que dar mais exemplo do que um ímpio ser assim? Dá ou não dá? Dá, irmão. Irmãos, eu não sou perfeito não, mas essas coisas me chateiam. Ok. E quando aquele homem estava indo embora, eu cheguei pro genro dele, pro sogro dele, e pro outro irmão, falei, entra pro carro. Entra no carro. O que foi? Entra no carro, cara. Entra. Eles pensaram, o cara tá doido, irmão. Irmão, quando eu entrei no carro, que o homem saiu para lá, eu, glória a Deus, cara, dá aleluia aí. Eles olhando assim para mim, o que foi? Tu não ouviu, cara? Deus usou a boca dele para dizer que o terreno é da igreja. Deus vai dar, eu não sei o que ele vai fazer, mas ele vai dar para nós os 30 mil reais. Ah, e detalhe, antes dele sair, que ele ficou dizendo que o terreno era da igreja, que ele disse que ele tinha palavra, ele disse assim, pastor, se o senhor chegar com 25 mil, o terreno é da igreja. Ainda baixou mais 5 mil para dar entrada, só que Deus não precisa de ajuda de ninguém. Aí Jesus falou assim, não vai ser nem 30 nem 25, para ele saber que vai ser como eu quero. E no dia X marcado, eu liguei para aquele homem e falei assim, aí eu cheio de moral, né, irmão? Agora a fé se tornou real, Deus trouxe a existência, porque Deus deu o dinheiro, irmão, em 25 dias com 25 membros. Aleluia! Já é? Bom, seu fulano, tudo bem? Estou esperando o senhor lá no terreno da igreja lá. Traz lá, já mandei para o seu e-mail aí o contrato, já fiz tudo, já bati tudo, está tudo no esquema. Está tudo dominado, brincando. Está tudo certinho. Só falta o senhor vir aqui no prédio aqui, para a gente conferir o dinheiro e depois ir para o cartório. Já é? Aí disse, já é. Aí viemos para cá. Já tinha passado 25 dias. Aí quando eu vim assim, irmão, eu nunca vi tanto, nem eu tinha visto tanto dinheiro na minha vida. 27.500, irmão, olha só, não foi nem 25 nem 30, Deus deu 27.500 para a gente dar de entrada nesse terreno aqui. E aí, eu falei assim, está aqui, ó, 27.500. Aí isso foi em outubro de 2009, novembro teria que começar a primeira prestação de 3.000, que já era um milagre também. Só que aí eu falei assim, não, faz o seguinte, deixa a prestação começar só em dezembro, para em novembro a gente completar os 30 mil. E aquele homem olhou para mim com o olho regalado e disse para mim assim, eu nunca vi isso acontecendo. Eu disse, esse é o Deus que eu sirvo. O Deus que traz à existência o que não existe como se já existisse. Você está entendendo o que Deus está falando para você aqui nessa noite? Ou você crê que esse Deus, ele é real? Ou você não vai viver no sobrenatural? Ou você não vai viver o duplo favor dele? E eu começo a encerrar essa palavra dizendo, o terceiro e último princípio, diga assim, uma fé obediente manifesta o sobrenatural de Deus. Olha o que diz o texto em Hebreus 11:8. Coloca aí 11:8 e você vai ler. Me dá mais uma hora, brincadeira, 10 minutinhos. Lê no versículo até quando falar igreja. 1, 2, 3, igreja. Quem lembra desse texto? Gênesis 12. Abrão, ainda era Abrão. Sai da tua terra,
do meio da tua parentela e vai para o lugar que eu te enviarei. Ou que te mostrarei, né? Te mostrarei. Para a terra que te mostrarei. Será que se Deus falasse para você o mesmo que ele disse para Abrão, você obedeceria? Pode manter o texto, por favor. Por isso que obedecer, obedecer, ou você obedece o que Deus está te dizendo nessa noite, ou você vai continuar vivendo uma vida medíocre, mesmo sendo cristã, ou cristão. Ou você muda de postura, ou você muda a sua maneira de se mover no reino de Deus, ou você seja um homem ou uma mulher de fé, e de fé inabalável, ou você vai continuar sendo um crente fraco, um crente que tem um Deus que não é o Deus da Bíblia, é o seu Deus, porque qualquer crente que olha para as circunstâncias, olha para qualquer situação, e ver Deus como um Deus que é incapaz de resolver o teu problema, esse Deus que você está vendo, que você está crendo, não é o Deus da Bíblia. Não tem conversa fiada. E com Deus é assim, irmãos, ou obedece e viva pela fé, ou você não vai ver o sobrenatural acontecendo. Eu estou desde o dia 31 de dezembro de 2024 dizendo: pode vir crise financeira, pode vir reset, pode vir apagão, pode vir catástrofes naturais ou provocada, não importa, pode vir uma pandemia ou uma crise sanitária, porque aí já é algo global, pode vir o que for, queridos, mas há uma voz profética dizendo nessa casa: haja o que houver, se nós estivermos debaixo da palavra que está sendo liberada e obedecer essa palavra, nós vamos viver o duplo favor de Deus. Ou você sai do lugar que está limitando a sua visão e vai para onde Deus está te mandando, mesmo sem que você entenda, compreenda, mesmo sem você ver o que está acontecendo, mas vá, porque você vai ver a glória de Deus se manifestando, meu filho. Essa bênção que eu estou para conquistar é muito maior do que a minha realidade. Mas eu coloquei uma prova para o Senhor. Eu falei: Senhor, a minha realidade não é essa, mas se o Senhor fizer isso aqui, Senhor, eu sei que eu vou ficar tranquilo, porque se o Senhor abrir as portas diante dessa situação, que eu não tenho condições, o Senhor vai dar a condição. Escute bem o que eu vou dizer. Eu estou falando de algo aqui em parábola. E um dia eu vou falar: lembra daquela parábola? E também sei que se for não, a resposta é porque Deus está falando assim: não entre nessa que é furada, você vai entrar em furada, e eu não quero você em furada. Eu não vou ficar de biquinho com Deus porque Ele disse não para mim. Mas também Ele não vai deixar de fazer porque Ele não viu em mim fé para crer no poder dEle. O tema dessa igreja, que é o tema permanente, que a gente declara sempre no final do culto: o impossível. Você está pensando que é aleatório? Tem uma história aí, essas histórias é uma dessas do terreno da igreja aqui. Todo crente em Jesus, como eu disse no início dessa palavra, foi chamado para viver no sobrenatural. Só que se você quiser fazer parte dessa igreja, ou você entra debaixo da unção do sobrenatural que está sobre ela, ou você só vai ficar vendo os outros rompendo e você ficar só: que legal, maneiro, que bênção que o irmão rompeu. Ei, Deus não quer que você só se alegre. Ele quer que você se alegre sim com as vitórias e as conquistas dos seus irmãos aqui, mas Ele quer que você se alegre com a sua bênção, com a sua conquista, com a sua vitória. E o nosso Deus, querido,
Queridos, é um Deus de vitória. Ele tem vitória para você. Ele tem conquista para você. Ele tem bênçãos para você. Mas você precisa crer nesse Deus. Você precisa profetizar. Você precisa crer que Ele traz à existência o que não existe como se já existisse. E você tem que obedecer ao comando dEle. Se Ele está mandando vai. Se Ele está mandando você parar, para. Se Ele está mandando você ir para um lado, vai para o lado que Ele está te mandando. Mas obedeça, porque você vai ver a glória de Deus se manifestando na sua vida. Você pode ficar em pé e glorificar o Senhor? Eu poderia contar tantas experiências aqui, mas eu vou parar por aqui. Não deu tempo nem de falar do Bará. Mas até aqui eu tenho certeza que foi suficiente para você receber de Deus nessa noite. Diga para quem está ao seu lado assim: o Senhor Jesus te gerou nele para viver uma vida extraordinária. O Deus que te criou te vocacionou para viver uma vida sobrenatural. Fala, você tem autoridade no nome de Jesus. Fala, você tem o poder de Deus na sua vida, por meio do Espírito Santo. Fala, então rompa em fé. Fala, erga a tua mão, a tua voz, e profetiza, crendo que o Senhor vai trazer à existência o que não existe, como se já existisse. Fala, obedeça, e você vai viver debaixo do duplo favor de Deus. Aleluia! Já é, igreja. A paz, igreja do avivamento. Você acabou de assistir uma poderosa palavra que veio do coração de Deus para a sua vida. E se você foi edificado, eu te peço, deixe o seu like, comente e compartilhe. E se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e ajude-nos a espalhar o fogo do avivamento para o Brasil e as nações. Deus te abençoe.